Olá, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. O episódio de hoje nós vamos tratar de um tema muito sensível, profundo e necessário, entre o medo e a cura. E para essa conversa tão importante, num assunto bem delicado, nós convidamos o nosso pastor querido, convidado, o pastor Washington, que já esteve aqui, já falando com a gente sobre perdão, né, pastor? Isso, exatamente. E nós o convidamos de novo para falar sobre esse assunto. E antes da gente começar, eu vou pedir para vocês já fazerem uma coisinha pra gente. Curte, comenta e compartilha com quem possa precisar desse tema. Isso vai mesmo. ajudar muito a Já compartilhando. já senta aí, pega um café bem gostoso, assiste o episódio, compartilha com quem precisa ouvir sobre isso, curte, comenta, né, pastor? É isso aí, vai ser uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Tenho certeza que o conteúdo hoje vai ser maravilhoso. Então, fica ligado com a gente aí que vai ser benção. Amém. Entre tantas histórias e desafios, entre sonhos e conquistas, Entre nós, mulheres fortes, decididas e guiadas pela fé. conversamos sobre as dores e delícias da vida moderna. Aqui, abrimos nossos corações, discutimos nossos dilemas e celebramos as nossas vitórias. Sejam bem-vindos ao Entre Nós. Um espaço de reflexão, amizade e fé. Pastor, fala um pouco pra gente da sua trajetória recente, que a gente sabe que você passando por um momento de transição. Conta um pouco pra gente. Muito bom, né? Vamos de novo aqui só. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Então, se elas me convidou de novo, sinal que foi bom da última, né? Em nome de Jesus. Foi muito Então, você bom, que está foi assistindo aí, bênção. por favor, né, comenta aí, fala coisas boas aí, que a gente voltar mais vezes. É uma honra estar com vocês aqui, um tema tão importante como esse. Agora, eu tenho passado por uma transição, né? Uma transição desafiadora. Fiquei por alguns anos na Lagoinha, né? E Deus veio nos direcionando, né, por esses dias, e a gente fez uma transição. Na verdade, é até difícil para algumas pessoas entender, e eu acho legítimo, né, isso. Nós não planejamos nada, né? Nós estamos diante de uma estação, assim, de um povo que hoje a gente tem que ter plano mesmo, a gente tem que saber o que vai fazer, e isso é legítimo. Mas existem situações que Deus nos manda só ir, né? Ele revela para nós o sonho, mas não a trajetória. Então, eu só tinha uma palavra, né? Deus falou no meu coração para que a gente viesse a se desligar do ministério. Nós nos desligamos de forma repentina. Nós tivemos aí uns desconfortos, né? Teve um dia mais especificamente falando que foi um desconforto mais, vamos dizer assim, mais caloroso. E isso nós oramos, eu e a pastora, choramos muito, né, com essa decisão. Foi bem desafiadora, foi repentina. Mas graças a Deus deu certo. Nosso objetivo principal era irmos para a nossa terrinha, né, no Paraná, mas Deus levantou também algumas pessoas que confiam no nosso trabalho, confiam, né, no nosso pastoreio, né, e juntos nós ficamos e hoje estamos aí pastoreando uma linda igreja que tem crescido muito. Inclusive domingo, a partir de janeiro nós vamos iniciar 2 cultos aos domingos e Deus tem nos abençoado muito, tem sido uma bênção. Nós estamos assim à frente da Igreja Batista Renovo. A Bíblia diz que o Deus de paz o santifica em tudo, no corpo, na alma e no espírito. E nesse momento que nós enfrentamos, nós precisávamos mesmo de um renovo no Sim. corpo, na alma e no espírito. Sim. E é isso que a gente está vivendo. Lá é uma igreja independente ou é uma igreja como eles falam, da convenção? Isso, na verdade, assim, eu sempre, essa terminologia, sim, é independente, eu sempre digo assim, né? Tem gente que diz que nós somos uma igreja independente. Eu prefiro dizer que nós somos uma igreja dependente. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, sim, né, nós temos pastores que têm nos orientado, né, está conosco. Nós temos a quem conversar, dar direção. Eu tenho meu pai, por exemplo, né, que quase 30 anos pastoreando, ele continua cuidando. Ele sempre fala que filho é filho, né? Então, meu pai sempre está nos direcionando. Eu tenho pastores amigos no Brasil todo. Então, somos assim, independentes, né? Usando essa terminologia, mas totalmente dependentes. e caminhamos aí debaixo de uma direção também, de uma visão para pregar a palavra aí. Eu me converti numa igreja batista independente, mas como a Batista Renovo também está vinculada a outras igrejas batistas, e meu sogro, que é o pastor dessa igreja, também tem muitos pastores amigos que se apoiam mutuamente, né? Outras igrejas que a gente diria irmãs. Exatamente. Né? Elas não são dependentes financeiramente, mas elas se apoiam. Isso. E elas se aconselham, né? Porque Exato. o pastor também tem necessidades de pastoreio em algum momento.
E não é bom andar sozinho, não. É sempre bom estar bem acompanhado, né? Senão você se isola. E quem se isola se ensoberbece, a Bíblia diz, né? Então, a gente está junto. A gente fez essa transição. É muito desafiadora, né? Mas estamos aí felizes e aí propagando o Evangelho de Cristo. Batista, porque eu gosto muito da visão batista, uma visão bem bibliocêntrica, né? Então, isso para nós está sendo bênção. Amém. O Batista estuda muito, né? Isso. Então, é muito importante conhecer a palavra. Isso liberta, né? Com certeza. Pastor, a gente te trouxe aqui, tivemos um episódio com o pastor Marcos Copesca, mês retrasado, falando sobre relacionamentos tóxicos. E aí surgiram várias perguntas, foi um episódio que gerou bastante pergunta, interação do público, porque surgiu a questão dos abusos. E existem vários tipos de abuso, como o abuso psicológico, né, que é emocional, o abuso físico, a Cris também comentou aqui sobre o abuso financeiro, o abuso sexual, inclusive, e a gente queria comentar um pouco sobre isso. E eu vou falar um pouquinho sobre as dúvidas que muitas pessoas têm. Será que realmente eu estou vivendo um abuso? Será que esse meu esposo, esse meu companheiro, esse familiar está sendo abusivo? Esse chefe está sendo abusivo comigo? A gente costuma explicar que o abuso psicológico, o abuso emocional, ele vem da manipulação. Então, você está sentindo que está sendo manipulada numa discussão, por exemplo, Cris. Vamos ver se você concorda comigo. A pessoa, ela molda aquela discussão para fazer, mesmo que ela esteja certa, mas ela molda aquela situação para fazer você sentir o culpado. Está sendo manipulado. O controle. A pessoa convive com você e tem total controle da sua vida. Eu coloquei aqui sobre as amizades, sobre o local que você frequenta. E não é uma questão assim só de o casal, por exemplo. Eu preciso saber onde meu esposo tá, né? Ele precisa saber onde eu estou. Mas a questão do controle é tipo assim, se eu atrasei 5 minutos, ela já liga, diz, você tá me traindo. E aquela questão de dominar, de estar dominando a pessoa. Da pessoa chegar a sentir medo, né? Da reação do outro, muitas vezes. E às vezes, as pessoas normalizam muito isso. Falam, tá tendo um cuidado comigo. Mas será que tá tendo um cuidado? Você se sente ameaçada com isso? Com esse controle de tudo? A pessoa tem que estar controlando tudo. O que você come, o que você vai vestir, que maneira, aonde você vai, que maneira você... Eu costumo falar, Cris, em outras reuniões de pessoas mais íntimas, e agora eu vou expor aqui, eu tive um relacionamento que era totalmente abusivo, e eu me senti, e ele controlava até a forma que eu tinha que andar. Por que você tá andando desse jeito? Você não é modelo? Eu falo, meu Deus, mas como será que anda então perto desse homem? Ele me controlava até na forma de eu andar. A chantagem também foi uma coisa muito comentada no episódio do pastor Marcos, que é aquela velha frase que as pessoas comentam. Se você largar de mim, eu morro. Eu vou me matar. Eu vou largar o emprego, eu vou abandonar as crianças. Eu já tive um caso que a minha cliente, a paciente, ela falou assim, que o esposo comentou que se ele largasse dela, ele ia abandonar as crianças. E era assim, um pai que as crianças amavam, entendeu? Ele usava dessa chantagem para falar assim, se você largar de mim, eu abandono as crianças. Eu não vou ter mais contato. Pior que isso, eu ouvi de uma cliente... que não era o caso dela, eu não estava tratando disso no caso dela, mas ela me perguntou algumas coisas que o ex-marido ameaçava que se ela largasse ele, ou se ela fizesse alguma coisa que ele não gostasse, ele iria abusar das filhas. Meu Deus. Doentio, né? Bem doente, bem doente. Assim, eu não sei o contexto, porque eu não advoguei para ela desse processo, até se eu tivesse, eu não poderia nem, né, compartilhar. E pensa a situação de uma mãe, né? A tudo que ela deve ter se submetido para não acontecer com as filhas o que ele estava ameaçando. Eu sempre digo que o abusador, a gente não define o abusador pelas intenções do abusador. Porque existe abusador que, na maioria das vezes, ele não vai admitir que ele é um abusador. Então, o abuso ele não se define pela intenção do abusador, mas pelo impacto na vida da vítima. Exatamente. Então, como que a gente faz um diagnóstico de quem está sendo abusado? Qual é o impacto que isso está gerando na sua vida? Ponto. Porque se a gente tentar olhar para o abusador, para tentar falar assim, será que está ou não? O abusador ele vai ficar, olha, foi só uma brincadeira. Isso, eu não quis fazer isso, foi num momento de raiva. Não, é você que é muito sensível. O abusador ele vai estar sempre se justificando. Então, assim, nós não caracterizamos um abusador
com base nele, mas sim com base no impacto que ele gera na vítima. Então, como que uma vítima hoje consegue fazer esse diagnóstico? Olha para ela, vê os resultados que estar com esse homem, ou com essa mulher, ou com esse líder, ou com esse patrão, ou com esse gerente, enfim. Quais são os impactos que está gerando na sua emoção? Sim. É assim que a gente analisa. Tem um item também que eu coloquei aqui na definição de abuso emocional, que é o gaslighting, que é um tipo de manipulação que faz a mulher ou a pessoa, ela duvidar da própria capacidade mental dela. Nossa, será que realmente eu tô certa? Eu acho que ele estava certo. Então faz ela perder até a noção de tempo, de tanta manipulação, de tão forte que é aquela manipulação. Ela distorce a realidade, o abusador, ele distorce a realidade e faz ela imaginar, faz ela pensar, não, realmente eu tô errada, sou eu a louca, sou eu que estou com problema. O cara tá aprontando um monte fora de casa, quando ele vai falar, ele inverte toda a história, faz todo um cenário que a pessoa fala, nossa, mas será que eu tô mesmo louca? Que ele tava fazendo tudo isso de certo pra mim e eu é que tô entendendo tudo errado? Exatamente. Tem também o abuso emocional que é feito com crianças. E isso acontece muito nos lares, um lar disfuncional. Isso. Então, a mãe e o pai, ou o cuidador, a pessoa que cuida, fala assim, você não presta, você não faz nada direito, você não vai dar nada certo na sua vida, nossa, mas você é burra. E fica falando aquelas palavras, e a gente comenta na terapia, tal, a gente já comentou aqui que a infância é uma estrada que você anda a vida toda. E aquelas frases, elas vão entrar dentro do nosso inconsciente e vão ficar lá, guardadinhas, como uma semente. Então, quando ela for para o mercado de trabalho, quando ela for se relacionar com alguém, ela vai lembrar daquela frase, nossa, mas eu sou tão burra, eu não vou conseguir prestar esse concurso. Nossa, mas eu sou tão burra, por que eu fiz isso? E ela vai ficar com aquilo marcado dentro dela. Cria travas na pessoa, até dela arriscar coisas novas. O medo de errar é muito grande, porque se erra, ela vai viver esse julgamento, né? Porque a pessoa está constantemente julgada. A identidade, né? Isso, e as pessoas que sofrem, existem estudos que falam que as pessoas que sofrem abusos emocionais, abusos físicos, abuso sexual, abuso talvez financeiro, elas têm 70% de chances de ter ansiedade e depressão. Isso é um dado, assim, que eu tenho certeza, em nome de Jesus não, porque Jesus vai voltar e vai acabar toda essa dor. Mas se continuar da forma que está, é um dado, uma porcentagem que vai aumentar muito nos próximos anos. Quando eu fiz enfermagem lá em 2009, eu lembro de uma aula que a professora falou assim, saúde mental. Ela falou assim, escutem só o que eu estou falando. A área da saúde mental vai crescer muito nos próximos anos. Vocês vão ver muita gente procurando psiquiatra, muita gente procurando psicólogo, porque é uma área que vai defasar. E vai ter um aumento muito grande. O abuso sexual é aquele qualquer ato sem consentimento, né? Coerção, que é pressionar, induzir a vítima a cometer aquele ato. E qualquer situação envolvendo menores, onde não existe consentimento sob nenhuma hipótese. E até, dependendo da idade, até sob consentimento, porque ela não entende. Menor de 16 anos não tem capacidade de consentir. Sim. Né? Ela não tá, ela às não vezes tá até apta. Entende, assim, um pouco, assim, mas ela não tem dúvida do que está acontecendo aqui. Será que é normal isso? E mesmo quando ela entende, se o outro é alguém muito mais velho, ele induz a pessoa a acreditar que ela quer aquilo. Isso. Então, um adulto com um menor é abuso. Não há dúvida. Sim. Se é um adulto e há um menor envolvido, há uma distorção, porque não é normal uma pessoa adulta ter um envolvimento com uma criança, 14, 13, mesmo que a criança acredite que gostaria, que queria aquela relação. Sim. E o último, que eu vou falar aqui, mas depois se você quiser você fala do abuso financeiro, é o abuso físico, que a gente acha que é totalmente natural a mulher levar aquele chacoalhão do marido, ou aquele aperto que deixa roxo, ou até mesmo omitir um socorro em alguma situação que vai prejudicar a saúde física daquela pessoa. Então, tudo isso é para se olhar com bastante calma, porque lá na frente eu vou falar mais sobre isso. São coisas que a gente precisa observar e entender e pensar, realmente eu estou sofrendo um abuso. Qual é o próximo passo? Pastor, a visão do senhor com relação à parte espiritual da pessoa que vive isso,
né? Como lidar com isso de forma... Porque a gente já falou aqui, inclusive com o pastor mesmo, falando sobre o perdão, né? Quando você está vivendo, porque aqui no perdão, a gente está pensando numa pessoa que já passou essa fase e está querendo avançar para a vida e se libertar daquilo e cumprir o mandamento de Deus, que é perdoar e tal. Mas e a pessoa que está vivendo isso, sendo talvez, às vezes até de um familiar que é uma pessoa cristã? Como que trata isso dentro do emocional dessa pessoa e dentro da parte espiritual para que ela não se revolte com Deus, não se sinta abandonada por Deus, né? Essa é uma das coisas assim que, infelizmente, que acontece muito e onde mais acontece é dos próximos, né? De quem está próximo, infelizmente. E a disfunção que isso gera de forma espiritual, se assim podemos dizer, né? Ele é trazendo assim, aquilo fica obscuro, eles não conseguem ter discernimento espiritual. Então, que eles vivem a partir das emoções. Por exemplo, hoje, né, até falei sobre isso ontem um pouco, né, como está muito fácil hoje você viver a partir das suas emoções e não a partir do espírito. Então, nós temos, por exemplo, o nosso córtex pré-frontal, que é onde nós temos lá as tomadas de decisões, né? Então, ele pensa e decide. E nós temos o sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o que sente. Nesse sistema límbico, nós temos um problema. O excesso de dopamina e o excesso de cortisol. E aonde hoje mais é liberado isso? Nas redes sociais. Hoje é de forma intencional que está sendo liberado dopamina e cortisol. Por exemplo, as igrejas estão liberando isso também. Igreja hoje virou um botequinho gospel. A gente vai lá, eu tô falando a gente, tá? Não tô aqui para apontar dedo para ninguém. A gente vai lá, faz uma boa música, coloca um bom fundinho, boas palavras de efeito, usa a Bíblia para colocar palavras de efeito e estamos ali liberando dopamina sobre as pessoas. As pessoas se emocionam, choram, uau, dopamina, vai embora e continua batendo na mulher. Então é dopamina pura, cortisol, excesso de estresse. Você tá lá no Instagram, você vê lá, por exemplo, uma criança que foi morta a tiro por um bandido. Você vê aquilo, então é cortisol, dopamina o tempo todo. Ou seja, quando esse cortisol e dopamina ele é liberado ali no seu cérebro, sistema límbico, a parte do córtex pré-frontal, ela fica de uma certa forma inibida. Então a pessoa já não pensa mais para tomar decisão. Ela já não usa mais essa parte do cérebro para tomar decisão. Ela toma a decisão a partir das suas emoções. E essas pessoas que passam por isso são pessoas que foram abusadas, foram pessoas que sofreram e vivem até hoje. Para tentar suprir isso, elas usam o quê? Dopamina o tempo todo, o prazer. Por exemplo, ela citou aí sobre a pessoa que ela fica presa, né, no abusador. Existem pessoas que ela fica presa no abusador. Ela é o tempo todo. Ele dá prazer pra ela, ele bate, aí dá de novo, aí tira, aí a pessoa é uma confusão mental. É uma confusão mental. Então, no sentido espiritual mesmo, a pessoa precisa de um posicionamento mesmo bíblico. É uma bobeira eu falar sobre isso, né, entre partes, mas assim, Bíblia, não tem outro caminho. E aí nós temos um problema, porque hoje nós estamos nos adequando muito para receber as pessoas. Então, o que as pessoas gostam hoje? De dopamina, vamos dar dopamina. O que as pessoas gostam hoje? De algo mais clean, vamos dar isso para eles. Então, nós nos moldamos para recebê-los e a gente não consegue gerar confronto e mudança na vida das pessoas. Tem sido mais coach, né? Exatamente. E é difícil a gente achar igrejas que confrontam os membros nesse sentido. Tipo assim, você está aqui, você é homem aqui, mas você precisa ser homem na sua casa, você precisa ser o sacerdote. Exato. E eu pude presenciar uma pregação sua na antiga igreja falando sobre isso. Falando do papel da mesa. Eu lembro disso. Legal. Do papel da mesa, do papel do homem na casa, do papel da mulher na casa. E a gente tem como eu acabei de falar, tem vivido cultos coaches que ensinam sobre prosperidade, como você evoluir em tal área, mas não confronta ele. É se confrontar não exatamente. Não retém, né? Não retém. Isso. E aí fica desconfortável, eu não vou nessa igreja. Isso. Né? Por que isso tudo é importante? Parece que a gente foge um pouco do assunto, mas não. Porque se a gente trazer a igreja para a sã doutrina, eu vou falar, né, a nível de igreja, nós conseguimos conduzir essas pessoas, né, à verdade, que liberta realmente. Então, por exemplo, nós temos um grande problema, né, em tratar muito os sintomas. Sintomas. E a igreja, ela se tornou também uma especialista em tratar sintomas. Como, por exemplo, a pessoa ela está triste, está angustiada, ela vai para um culto.
E eu não sou contra painel de LED, iluminação, não sou contra nós, assim, ter uma estrutura para receber as pessoas. Nada disso, eu não sou contra isso. Agora, eu sou contra a gente só ter isso. Sim. Eu sou contra isso. Então, a pessoa ela vai para o culto, ela tem um fundinho ali, uma palavra que nós usamos a Bíblia, extrai algo da Bíblia para jogar umas frases de efeito. Ela até fica emocionada, mas aquilo não gera transformação. Quando nós nos prepararmos biblicamente, aí nós vamos pregar a palavra. E a palavra, quando ela é pregada, ela gera libertação. E quando ela nos liberta, nós paramos de viver uma vida nas emoções, na carne, e passamos a viver uma vida no espírito. Essa pessoa que está passando por isso, ela está diante de um contexto que cortisol, dopamina, essas coisas momentâneas, é o tempo todo liberada sobre ela. Ela precisa sair desse ciclo urgente. É um ciclo vicioso. Então, ela vem os gatilhos, aí ela vai para o Instagram. Ela vai para o feed, né? Ela fica vendo ali aquilo, é dopamina o tempo todo. Aí daqui a pouco vem o estresse. Então, quando esse sistema, né, ele fica desequilibrado, né, aí nós temos o último, né, que é o gânglios da base. Então, ele é responsável, o gânglios da base, ele é simplesmente o piloto automático. Então, nós respiramos, tudo aquilo que a gente faz no automático, ele é responsável por isso. Então, como que é a forma correta que o nosso cérebro deveria funcionar? Então, o córtex pré-frontal, nós recebemos alguma situação. Aí o córtex pré-frontal, ele pensa, ele fala assim, olha, vamos tomar uma decisão. Aí, o sistema límbico vem, equaliza essas emoções. Vamos colocar isso aqui em ordem. Ele colocando isso em ordem, vem o gânglios da base para fazer com que isso aconteça. Mas aí, na prática, não é assim que acontece. Na prática, está sendo tudo invertido. Tudo disfuncional. Ao invés da gente usar o córtex pré-frontal, não. Nós estamos totalmente desequilibrados, né? Cheio de dopamina, cheio de estresse. E aí a gente começa a tomar as nossas decisões pelas emoções e aquilo que a vida nos causou. E a gente fica nesse ciclo vicioso. Como quebrar isso? Nós precisamos de Bíblia, palavra, né? Para que haja uma libertação, uma transformação, confronto, para a gente viver uma vida no Espírito. E quando a pessoa está vivendo isso dentro de casa e ela, mesmo que ela consiga tratar dela, ela não consegue mudar, muitas vezes, a ação do abusador, né? Um pai que é abusivo, uma mãe que é abusiva, né? A gente ouve falar demais sobre a palavra do momento, que é o narcisista, né? Que não necessariamente é uma relação abusiva entre casal. Quando isso acontece, como que essa pessoa faz essa interpretação da Bíblia para poder... que é momento de eu sair dessa relação, é momento de eu, como filha, enfrentar e sair de dentro da casa do meu pai, mesmo que eu não seja para me casar, porque uma moça, a gente espera que ela saia da casa dos pais casada, um filho saia casando, né? Não saia para viver fora, mas às vezes não tem condições de permanecer, porque você não transforma o outro. Sim. E aí como entender, né? A palavra lá fala honra teu pai, honra tua mãe, como saber qual é esse limite? Né? Quando que é a hora de um pastor chegar e, num momento de um aconselhamento, virar para esse membro e falar, olha, até aqui dá para caminhar, daqui para frente, aqui a solução não está em você, né? Em transformar o outro. Na verdade é uma pergunta muito ampla, né? Digamos assim, mas vou usar um exemplo. Eu já tive um atendimento de uma filha que a mãe era bem abusiva mesmo. A mãe era narcisista, a mãe era terrível. Agora, ela ainda tinha 16 anos. Então, qual foi o conselho que eu dei para ela? Olha, não receba essa carga da sua mãe. A mãe também tinha passado por muitas frustrações, abuso. Então, a mãe estava colocando o peso nela. Qual que é o peso? Na sua idade, eu já passei por isso. Essa faculdade que você está fazendo, eu já fiz faculdade, esse caminho que você está trilhando. E a mãe colocava os traumas dela em cima daquela criança, né? Uma adolescente de 16 anos. Então, qual foi o conselho que eu dei para ela? Olha, agora é o momento de você buscar a transformação sua. Porque assim, você não tem controle sobre o outro. Mas quando você tem controle sobre você, o que se diz respeito ao outro fica mais fácil. Então, qual que é o segredo? Hoje, o mal do século hoje, né? Todos os atendimentos que eu tenho hoje, a grande maioria é emocional. Então, o que eu pedi para aquela adolescente? Cuide das suas emoções, cuide de você, entenda os erros que a sua mãe está cometendo, entenda as falhas, sabe? Não a desonre.
continue a respeitando, estabeleça limites nas suas emoções também, aquilo que você aceita ou não, aquilo que você recebe ou não. Então, o único conselho que eu pude dar para ela nesse momento foi esse. Agora, se a pessoa já tem uma condição, por exemplo, já tratei casais que a mãe e o pai estavam interrompendo no relacionamento. Eu já passei por isso, né? Eu já passei por isso, falo isso abertamente. Assim, não no sentido de ter uma intervenção, mas no sentido de colocar as coisas bem claras. Entre a família da minha esposa, entre os meus familiares. Olha, aqui tem um limite. Meu filho é meu filho. Seus filhos, se você já tiver a oportunidade de cuidar. Agora minha filha é minha, eu que dou direção. Então, hoje uma pessoa que está passando por um abuso, parece mais uma vez uma frase clichê, mas é mergulhar mesmo em Jesus, né? E procurar cuidar de si, das suas emoções, para que ela tenha também, vamos dizer assim, resistência, né, para suportar aquele processo e passar por aquela fase, né? Não entrar nesse ciclo. Isso, é muito bom. Porque muitas vezes a gente ouve, até o relato do pastor Marcos Copesca, de pastor de que fala, não, você tem que aguentar, você tem que aguentar. E não é só ter que aguentar, né? Numa criança, por exemplo, que não está pronta para sair de casa, naquele momento ela precisa estar lá, mas tem toda uma questão por trás, né? De amparo, de acolhimento, de conselho, de direção para esse jovem buscar um caminho de ter um atendimento ali que possa dar suporte para ela passar por aquela fase e se preparar para um outro momento da vida, né? Sim. Porque aquela situação não vai durar a vida toda. Exatamente. Desde que ela se movimente, né? Eu acho que uma coisa importante para você aí de casa que está assistindo é se olhar e falar assim, eu quero decidir acabar com esse ciclo em mim. Não vai mais evoluir. Esse ciclo tem que se encerrar em mim. Eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso para minha vida. Às vezes você é filho de mãe solteira, que talvez divorciou e aí está passando pela mesma situação. Aí, às vezes, é normal isso. Todo mundo da minha família já passou por isso, eu também tenho que passar. Não, decida encerrar o ciclo em você. Se apegue em Jesus, se apegue numa igreja que esteja firme na palavra, que transmita um apoio espiritual para você, como o pastor estava falando aqui, que ele aconselha bastante, recebe bastante pessoas no escritório dele para aconselhar. Esteja numa igreja assim, procure uma igreja assim, procure apoio emocional também com psicólogo, com psicanalista, com uma pessoa que vai te ajudar, que vai te impulsionar para os seus propósitos, que vai te ajudar a tratar a raiz do seu problema. Porque, como o pastor falou aqui, que a igreja hoje tem tratado muitos sintomas. E, realmente, a gente chega angustiado, sai de lá melhor, mas em casa, qual é a continuidade que você tem que dar? Então, você precisa decidir tratar a raiz do seu problema. Se o problema foi um abuso, como que eu quero melhorar isso? Como que eu quero me curar? Eu preciso, Senhor, me curar disso. E eu vou falar que sozinho a gente não consegue. A gente não consegue se curar sozinho, mas com a ajuda de Deus, com apoio emocional, com apoio espiritual, nós conseguimos sim. Pastor, o senhor pode contar um pouco da sua experiência com o abuso e como que você fez para ressignificar esse trauma da sua vida? Então, eu não me recordo se eu cheguei a comentar da última vez sobre o abuso. Eu comentei da última vez. Comentou. Uma das coisas assim, e fala sobre o tema, né? O abuso, ele traz muito medo, né? Ele traz disfunções, crise de identidade, sabe? O medo de tudo, o medo de errar. O abuso, ele traz isso. Quando eu passei por um abuso, uma das coisas mais, assim, que mais acontece, talvez você que está nos assistindo aí passa por isso, é literalmente o abusador querer colocar a culpa em você. Então, essa transferência de culpa. Isso é uma maldição do Éden depois da queda. Então, o que aconteceu depois que Adão e Eva pecou? Adão e Eva pecou, a primeira coisa que acontece, medo e vergonha. Né? Essa é uma das características do abusador. Então, depois que Adão e Eva pecam, eles sentiram medo e vergonha. Então, o abusador, ele quer fazer isso com você, quer causar em você medo, vergonha e também, querendo ou não, o que a gente vê no Éden também é uma transferência de culpa, né? Foi a mulher que o senhor me deu. A culpa é da mulher. A culpa é da mulher, inclusive sua, porque o senhor é que deu ela pra mim. Exatamente. Ele não culpa só a Eva, ele culpa Deus também. Então, uma das coisas que eu coloquei muito em prática, né? O perdão, né? Que é uma ferramenta mais poderosa, né?
é entender que eu fui uma vítima, né? Eu fui uma vítima e isso me tirou esse fardo. Eu passei a entender que não foi eu quem causei isso, né? Então eu liberei perdão para o abusador e tirei esse fardo, né? Existem muitas pessoas que carregam um fardo que é o fardo da culpa. Aí a Bíblia diz que ele levou sobre si toda a nossa culpa, né? Então ele tirou esse fardo de nós. Então isso me ajudou muito a poder seguir. Então se libertar desse sentimento de culpa, eu acredito que é uma das ferramentas mais poderosas. Como você faz isso? Primeiro perdoando, né, o abusador, que é uma das coisas mais difíceis, e tirando de você esse sentimento de culpa, se culpando o tempo todo. A culpa é uma das coisas que mais adoece as pessoas também. Existem muitas pessoas adoecidas por culpa. Eu tive um atendimento essa semana que o pai, a filha saiu de casa e o pai tá muito triste, né? E sem entender, enfim. Aí eu comecei a conversar com ele tava chorando muito. Ele falou, será que a culpa é minha? Eu falei, por quê? Eu fui ouvir a história, né? E a história é que ele, quando nasceu, ele foi abandonado pela sua mãe biológica. Aí ele foi, como fala, adotado praticamente por uma madrasta. Seu pai casou com uma outra mulher. E essa madrasta também o abandonou. Olha que doideira. Essa madrasta o abandonou e agora ele tem a filha dele também que saiu de casa. Isso gerou nele um sentimento. Será que é culpa minha? Desde quando eu nasci, olha, minha mãe me abandonou, minha madrasta me abandonou, minha filha me abandonou. Pastor, será que a minha mulher também vai me abandonar? Olha o fardo que ele estava carregando. Então, ele acaba, de uma certa forma, até atraindo aquilo, né? Porque ele condiciona a sua mente aquilo, ao abandono. Tudo que eu vou fazer vai me abandonar. Ele fica remoendo aquilo. Então, ele carregava uma certa culpa que nem existia, né? Nem existia. Então, se libertar da culpa, eu acho que seja uma ferramenta mais poderosa. Sim. Hoje eu estava vendo uns comentários de um vídeo que eu vi, e aí teve uma vítima que estava relatando sobre um abuso, e ela falou assim, parece que eu tenho a sensação de que todo mundo que sofre um abuso sexual é como se fosse marcado espiritualmente falando. É como se os olhos fossem atraídos para ela. É como se todos os abusadores soubessem que aquela criança é vulnerável. Aquela criança, eu consigo um acesso. Eu vi uma reportagem, era um estudioso, eu não vou lembrar o nome dele agora, e ele falava justamente isso. O abusador, ele não escolhe a criança, a criança que o escolhe. Ele escolhe pela família. Ele sempre vai perceber quando a criança está de alguma forma vulnerável com relação à proteção paterna. Por quê? Ou o pai é ausente de alguma forma, né? No seu caso, seu pai era presente, mas ele estava muito para a igreja, muito confiante ausente, nas pessoas. É uma ausência, mesmo presente é uma ausência. Ou famílias em que só tenha uma mulher dentro de casa. Por quê? Tem muito menos risco dele ter um resultado ruim pro abusador quando não tem um outro homem presente. Sim, falando-se de abuso sexual propriamente com crianças. E eu, de verdade, eu não duvido. Porque a maior parte das pessoas que já me relataram histórias semelhantes, elas eram de lares desfeitos ou de pais que, mesmo estando dentro de casa, eram pais ausentes. Uma coisa que eu queria falar é sobre as medidas que uma pessoa que está sendo vítima de algum tipo de abuso pode tomar, né? Mas antes disso, eu queria também falar da importância dessas medidas, porque às vezes a pessoa que sofreu algum tipo de abuso, ela tenta lidar com isso da forma dela, né? Sem compartilhar muitas vezes, até pela vergonha. E eu tô falando até de outros tipos de abuso mesmo, profissional e tudo mais. A pessoa muitas vezes se sente culpada e não toma nenhuma ação para interromper o ciclo. Também, mesmo depois que passou aquele momento, já não está mais sendo vítima daquele abuso, mas não consegue se curar e também não toma uma medida contra o abusador, porque também... Muito por vergonha, muito por ter dúvida de se contribuiu ou não contribuiu para aquele acontecimento. Existe também uma estrutura de silenciamento com relação ao abuso. Sim. Existe uma cultura que foi estabelecida. Você passou por um abuso, automaticamente... Por exemplo, quando eu falo sobre meu abuso para algumas pessoas,
elas Se retrai, né? retraem. Eu que fui o abusado, e às vezes eu tô falando para algumas pessoas, existe uma estrutura que, isso até biblicamente falando, a gente vê uma história. Aminon, ele abusou da sua própria irmã. E quando Aminon abusou da sua própria irmã, ele já sentiu nojo dela, né? Mandou ela embora, enfim. A Tabaia, ela conhecia as leis de Israel. E ela foi gritar, foi falar com Absalão. E Absalão, a primeira coisa que ele fez, não fala nada. Você vai expor a nossa família, não fala nada. Fica em silêncio. A Bíblia diz que Tamar, ela ficou solitária, sozinha. Ou seja, ela foi silenciada por Absalão. Existe uma estrutura hoje para as pessoas que passaram por um abuso de silenciamento. Isso é uma estrutura muito bem organizada pelo diabo. Ela começa pelo próprio abusador. E depois do abusador, ela vem nas emoções da pessoa. Você vai falar, você vai destruir sua família. Olha uma coisa, rapidinho, desculpa te cortar. Mas olha uma coisa que eu já vi acontecer. A filha, ela confessou para a mãe, ela venceu esse medo. E ela confessou para a mãe, o vô tá abusando de mim. Ela confessou para a mãe. Aí a mãe falou assim, tá bom, filha. A mãe, sabe o que ela fez? Não conseguiu falar pro pai. Sabe por que ela não falou pro pai? Porque ela tava com medo que o pai da menina, fosse matar o seu pai. Porque quem abusou foi o pai dela. Deu pra entender? Sim. Entendi. Então, só que o marido dela fosse matar o pai dela, que foi o abusador. Aí olha o que acontece. A filha venceu e falou pra mãe. A mãe reteu. A filha agora olha pra mãe e fala assim, você tá defendendo seu pai, né? Ou seja, você prefere que a sua filha seja abusada do que expor a verdade do seu pai. A filha agora tá com ódio da mãe. Por quê? Porque a mãe reteve. Rompeu uma ligação ali. Ela conseguiu romper, mas a mãe foi e silenciou. E o pai não ficou sabendo. Passou o tempo, o que aconteceu? O pai ficou sabendo. Agora o pai ficou sabendo. O que aconteceu? O pai ficou com raiva de quem agora? Da mãe. Da mãe. Olha como o diabo trabalha dentro desse meio. A filha rompeu, mas aí a mãe reteve. Aí agora passou o tempo, veio à tona. Agora o pai ficou com raiva da mãe, porque a mãe não quis falar. E a mãe falou assim, não, mas eu fiquei com medo. Aí o pai falou assim, então você não confia em mim. E por não confiar em mim, você não falou. O que aconteceu? O pai não matou o pai da moça, enfim, só gerou um desconforto. Ou seja, se a mãe tivesse continuado, né, esse caminho e falado, talvez ele ia resolver. Essa menina gerou tanta disfunção que essa menina saiu de casa com ódio da mãe e foi pro lado do lesbianismo. Talvez a história seria diferente, eu não estou dizendo que, né, enfim, não queremos ser moralista, mas se a mãe tivesse dito, filha, nós vamos falar com seu pai, isso é inadmissível, vamos lá, amor, olha, aconteceu isso, nós vamos fazer uma denúncia, é triste para a mamãe. Acolher a dor, né? Acolher, isso, exatamente. E isso falando de abuso sexual, mas existem vários tipos, né? E às vezes você pode ter sofrido até um abuso, uma violência, porque é uma relação abusiva. E se você não... Primeiro atuação é para romper esse ciclo, que foi o caso dessa menina. Ela tomou uma ação para romper o ciclo. Não foi efetivo, mas é uma ação. E deveria ter sido, obviamente, Deveria. né? Um segundo motivo é porque às vezes já passou aquele momento, mas a pessoa carrega aquela dor. E até um pouco de dúvida se ela contribuiu ou não. E o momento que ela toma uma ação com relação a isso e se prova para ela mesma que ela não está fazendo parte, não compactuou com aquilo, e ela reage e busca uma justiça, né? Com um boletim de ocorrência e outras ações, ela também pode servir como um instrumento de cura, ela se mover no sentido de tomar uma atitude. E outro, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, existe hoje até aplicativos para você fazer consulta para uma pessoa que vai começar um relacionamento, por exemplo, consultar os antecedentes de um homem. Porque, por exemplo, se ele teve uma relação abusiva comigo e eu vou lá e denuncio, e depois ela vai começar uma história com ele e ela consulta, ela vai saber que houve uma situação anterior. Então ele tem um histórico. Eu achei isso demais. Por isso que é bom ser amiga de uma advogada. Eu falei assim, verdade, Cris, que existe isso? Ela falou, existe. Existe. E também existe meios da pessoa fazer consultas Você ficou com dúvida na informação que veio ali, daquela consulta feita? Você tem a possibilidade de fazer a busca nos órgãos mesmo, pelo CPF da pessoa, data de nascimento.
saber se teve antecedentes criminais, coisas desse tipo, que fica registrado, né? Ai, então, não isso é uma fica forma de chato? proteção. Aí você pensa assim, Ai, fica chato, vai ter um relacionamento com você. Me dá seu CPF. Gente, é a sua segurança. e uma pessoa que nunca viveu uma situação dessa vai falar assim, nossa, mas como que eu vou fazer um negócio desse? Mas para uma pessoa que já viveu uma situação de abuso, tudo que ela queria era ter tomado uma ação assim antes de começar essa história com esse abusador, porque as marcas que essa história deixa para curar é muito difícil. Então, esses são os motivos. Agora a gente vai falar do que você pode fazer para romper isso, né? Um boletim de ocorrência. Se em casos de abusos, coisas que tenham marcas físicas, aconselhamos que seja feito presencial. Também pode ser feito pela internet, mas eu não aconselho. Aí você vai ter relatório médico, pode ter uma medida protetiva, se for uma situação que está ocorrendo. Exame, por exemplo, se você fez o boletim, o próximo passo, se tiver coisas para serem examinadas, né, no corpo, ou se for abuso sexual, até o exame, né, você vai fazer o corpo de delito. Também você pode usar relatórios psicológicos, porque é muito comum que uma pessoa que esteja vivendo alguma situação dessa, se ela vai procurar uma ajuda psicológica até para entender o que ela está vivendo e poder identificar, ela vai lá ter o relatório da médica que anotou quais são os traumas, os motivos pelo qual ela está ali. Isso também serve como uma forma de prova. E se aconselhar com um advogado sobre as medidas que você pode tomar a partir daí. Porque tem casos que você tem que fazer uma representação após o boletim e tem casos que não é necessário fazer uma representação, basta o boletim e isso já vai para procuradoria e eles fazem toda a condução a partir dali, né? E aí é uma ação que você não precisa ter um advogado te acompanhando, porque o próprio Ministério Público vai conduzir isso lá com o procurador, o promotor, vai fazer todo esse trabalho e quem vai precisar de advogado é o abusador e não a vítima. Pode ter um advogado acompanhando, mas não é necessário. Já a representação você precisa... É aconselhado ter um advogado, porque a representação você que move a justiça e não ou própria procuradoria que move. E, além desses documentos que são formais, você pode ter print de conversa, vídeo, gravação, que você pode usar, porque se você está gravando, você é uma das partes, não pode ser outra pessoa gravando. Se você está gravando, essa prova é válida. Então, isso serve como prova num processo judicial e é muito importante que se tenha. Isso serve para abusos emocionais? Todos os tipos, Bru. Você consegue usar desde que você tenha gravado e a conversa seja entre você e o seu interlocutor, seja o abusador. Entendi. E também pode ter pessoas que te acompanham naquele período, que tenham conhecimento, mesmo que não tenham presenciado, podem servir como testemunhas. Sim. Então, tem uma série de coisas. Laudo do IML, se você chegou a fazer o corpo de delito. Históricos, por exemplo, um abusador que te persegue, históricos de chamada, né? Sei lá, eu vi uma matéria que a pessoa tinha deixado 200 e poucas mensagens em um dia. Então, essa constância de mensagens também é uma coisa que configura. E quando a gente fala que a pessoa pode tomar ações pós o fato, por exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso na infância, a prescrição ela começa a correr depois que você fica maior de idade. Então, a partir dos 18 anos começa a correr a prescrição. Então, vamos pensar, num abuso sexual de uma criança, você tem 20 anos para fazer uma denúncia. Uau, legal. Porque aí vão ter variações de prazo dependendo, né? Se for ameaça, se foi agressão física, se foi difamação. Tem vários que têm prazos diferentes. Se for um abuso contra um adulto, já ele vai ser 10 anos a prescrição, não vai ser 20. Então, você tem prazos que você pode buscar essa justiça. Então, assim, ficar preso no medo, né, na vergonha de que as pessoas podem saber e ficar revivendo isso a vida toda. Tem meios, né, ajuda psicológica, ajuda pastoral, procurar a justiça, são todas formas de conseguir trazer sua vida para o lugar, para onde ele deveria estar se aquele fato não tivesse ocorrido, né? Exatamente. Então, é toda uma busca para se sentir inteiro. Exato. Muito bom.
Aí nós temos coisas pra gente falar, assim, sobre algumas coisas que a gente pensou quando a gente estava desenvolvendo, falando sobre a importância de entender que se você ficar paralisado pelo medo, você vai ficar vivendo e revivendo aquela história, aquela situação para a vida toda e até submetendo as pessoas que você ama a conviverem com essa sua disfunção. Porque você sofreu um abuso lá na infância, mas depois você conheceu uma pessoa legal, casou. E aí, como é que vai ser essa interação com essa pessoa que está fazendo parte da sua vida hoje, né? Você viveu um relacionamento abusivo com um ex-companheiro, não tratou. Como é que você vai se relacionar com um novo companheiro, estando carregando essas dores? Você foi vítima de um pai abusivo que sempre te disse que você não ia ser nada na vida, não ia alcançar um lugar, e não buscar tratar isso e ficar com a vida limitada por conta de uma coisa que te disseram e que talvez essa pessoa, ela só não queria que você fosse maior que ela, né? Muitas vezes um abusador é justamente isso, ele se sente tão... superior, né? Às vezes tão inferior que ele tem que te diminuir para poder se sentir alguma superior, coisa. Legal. Tipo de um narcisista mesmo. Exato, ele diminui o outro para poder se sentir com valor. Mas sabe uma coisa que eu também, nessa minha saída do ministério, me desligando, uma coisa que eu aprendi muito, e é importante para os pastores, nem todo mundo que sai da nossa vida, isso para mim foi uma lição maravilhosa. Porque nós como pastores, enquanto as pessoas estão nos servindo, ela é maravilhosa, ela tem cargo na igreja, ela avança, ela cresce, olha, mulher de Deus, homem de Deus, é incrível. Mas quando ela sai, aí a gente quer colocar os defeitos dela. Sim. Então, nem sempre quando uma pessoa sai do nosso meio, ela é do demônio, ela é do capeta. Muito pelo contrário. Existem pessoas que ela vai ser melhor não estando debaixo da sua cobertura do que estando com você. Então, nós temos vários exemplos de homens que, em um momento na vida, mulheres também, por exemplo, Abraão, ele teve que sair da sua terra, ele saiu, uma direção de Deus. Por exemplo, Ruth, ela teve que sair de Moabe, saiu e viveu coisas extraordinárias. A Barnabé e Paulo, teve um momento que eles teve que romper, de uma certa forma, se distanciar, e tá tudo bem. Sim. Então, assim, João Marcos, por exemplo, ele saiu debaixo da cobertura do apóstolo Paulo por um período, mas nem por isso Deus deixou de usar ele. Então, uma das coisas que nós como pastores e como os líderes temos que tomar cuidado, porque também a gente, às vezes, tem um espírito de narcisista, né, de dominador, né, isso é um abuso. Então, enquanto estiver debaixo da minha cobertura, presta. Agora não presta mais? Sim. Não, presta sim. Então, tem gente que é melhor. Isso é uma loucura falar para os pastores. Tem gente que é melhor ir para outra igreja do que estar debaixo da sua cobertura, porque sua visão não é compatível com a dele. Ele vai para outro lugar. Eu tenho pessoas que não estão comigo hoje, que estão em outro ministério, que vive muito melhor, que avança muito mais do que estando comigo. E tá tudo bem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque ele não tá lá para você, né? Ele tá lá para fazer o serviço para Cristo. Exatamente. Eu falei isso essa semana, mas num contexto de amizade. Eu falei, gente, vai existir pessoas que vão passar pela sua vida e vão viver aquele processo com você e vai ser uma bênção. Só que a hora que precisar ir embora, você precisa deixar ir. Exato. E vai ser bênção Nós não também. sabemos fazer isso. Exatamente. A gente quer ficar agarrar e não quer soltar, mas tem que deixar ir. Deixar ir, que às vezes é melhor mesmo. Isso foi uma lição para mim. Eu aprendi muito isso. E é difícil algum pastor falar sobre isso. Eu falo isso com muito temor. Quantas foram as vezes que as pessoas saíram e quando saiu, meu coração ficou... saiu. Não, saiu, tá tudo bem. Nós como pastores e líderes, nós precisamos aprender a liberar as pessoas. Sabe? Sim. Nós não somos dono delas. Nós precisamos de forma clara e legítima liberar e entender que elas vão viver melhor longe do que perto da gente, às vezes. O desejo é que elas estejam indo ainda seguindo no caminho do Senhor, né? Se tá no caminho do Senhor, o coração do pastor tem que ficar em paz, né? O que eu ouvi muito nessa transição, a culpa é sua, de tudo que está acontecendo, a culpa é sua. O erro foi totalmente seu, a responsabilidade é sua. Você. Então você vai sair, vai continuar fazendo os seus erros e por aí vai. Então, assim, acusação o tempo todo. É só uma transição. Nós precisamos aprender a respeitar a transição do outro. Então, por exemplo, eu passando por uma transição, eu não sou do demônio. Por exemplo, que eu ouvi muito, né? Saiu porque não tinha identidade, saiu porque nunca esteve com a gente, saiu... Não, mas enquanto estava, eu tinha cargo, enquanto estava, eu implantei várias igrejas, enquanto estava, eu tinha posições. Por que agora mudou?
Não, continua a mesma coisa. Você continua sendo a mesma pessoa, você continuo sendo a mesma foi pessoa. para outro caminho. Para uma estação diferente. Então, o que nós precisamos entender hoje? O ministério a qual eu participava não é do demônio, não é do capeta. Tem as coisas que eu discordo, mudo de estação e tá tudo bem. Que Deus os abençoe, que mude a rota em alguns aspectos e que eu também mude a rota em alguns aspectos e que possamos a cada dia mais poder ser uma pessoa melhor. Se todo mundo entender isso, a gente vai parar de abusar das pessoas. Porque isso é um abuso emocional também. Claro. A responsabilidade é sua, a culpa é sua, foi você, é isso, e você. Quando nós estamos em processo de ampliamento, por exemplo, de igreja, de crescimento, vamos fazer isso. Nós somos uma família, nós estamos juntos. Olha o que nós estamos vivendo. Agora, quando a gente passa por uma transição de uma nova estação, por que muda? Não, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, é você. Não. Então, é importante a gente ter isso em mente como pastores e líderes, libera as pessoas. E aí o senhor me elas... fez lembrar de um tema que a gente quer falar aqui nos próximos episódios, vocês vão ver, sobre liderança abusiva, sobre traumas religiosos, que essa liderança acaba causando, não só as pessoas que estão acompanhando ali a liderança, mas nos membros também, que depois sai da igreja, não quer nem saber de voltar mais, por conta desse trauma religioso que passou. E eu sou esposa de filho de pastor. Filho de pastor carrega geralmente, e mesmo a igreja sendo uma igreja amorosa, carrega os filhos do pastor com uma série de traumas. Porque a igreja sobrecarrega os filhos do pastor porque acha que eles são mini pastorzinhos. É que o filho do pastor não tem nome. Pastor, ele é igualzinho ao seu filho. Igualzinho ao seu filho. Ele é arteiro igual, ele é pirracento igual, ele tem dor de barriga igual, ele tem febre igual, tudo. É uma criança igual. Com a diferença de que ela tem um holofote virado para ela o tempo todo e a igreja, de certa forma, consome muito da atenção dos pais dessa criança. Então, obviamente, ela vai ter algumas restrições ali com relação a alguns limites, porque essa criança também está tendo seus limites invadidos muitas vezes, porque se a gente vive isso com relação aos pais, com os nossos próprios irmãos de sangue, que são filhos dos nossos pais, como que é isso com as outras crianças que estão ocupando esse lugar que por direito é seu, né? Exato. Que tudo bem, tem criança que está realmente precisando muito de um carinho, de uma atenção, de uma figura paterna, de uma figura materna, ok. Mas os filhos de pastor, eles estão lidando com isso, porque quando você está na casa de um familiar que tem um sobrinho que quer sua atenção, sua filha não fica mais. Com certeza. A mesma coisa acontece com o filho do pastor dentro da igreja. A mesma coisa acontece com o filho do pastor na adolescência. Quando... eu sou filho de pastor, eu entendo perfeitamente isso. Entendeu? E mesmo assim você se tornou pastor. Mas eu odiei por muito tempo a igreja. Tem muita dificuldade. Eu vou falar sobre isso. Por muito tempo eu odiei a igreja. Mas Eu odiei as pessoas que estavam na igreja, que estavam com meu pai, uma hora estava, outra hora... Eu, por muito tempo, odiei a igreja. Cheguei a odiar até a minha família. Né? Por, às vezes eu achar que eles estavam me trocando pela igreja. Né? Já teve que ceder sua cama para outra pessoa dormir? Tudo isso. É mal de filho de pastor. Então, um tema que a Bruna deu uma chamada ali no começo e eu acabei não falando, é sobre o abuso financeiro. Esse é um abuso que acontece às vezes com idosos que têm cuidadores, familiares, que aí pega lá a sua aposentadoria e faz uso das senhas, e acontece entre casais do cônjuge, né, usar o dinheiro, o recurso do outro. Eu já vi uma diferente, sabia? Eu vi um rapaz que vivia falando para a esposa assim, você vai separar de mim? Você vai fazer o que da vida? Eu que sustento a casa, você vai sustentar como? As crianças. E se eu largar de você hoje, você vai fazer o quê? Exato, também acontece. Então, eu já dou um conselho. Filha, não caia nisso. Você vai sustentar muito bem. Às vezes, Deus prepara até um homem mais próspero. Não se prenda nisso. Mulheres que não separam dos seus... Por conta da questão financeira. Uma abuso financeira. Exatamente. Eu conheci uma história. O marido, com uma amante, abriu uma conta em nome da esposa. A digital e a assinatura nos documentos não era da esposa. Eu não advoguei para essa pessoa. Toda a documentação foi feita pela amante e contraíram vários empréstimos em nome Meu Deus. dessa pessoa que me compartilhou a história.
A gente ia até colocar como caixa de perguntas lá pra gente fazer o vídeo, eu acabei não conseguindo, então, como a gente tá falando de abuso, eu vou falar dele aqui. Num caso que envolva banco, você tem a possibilidade de pedir toda a documentação da abertura da conta, tem como pedir perícia grafotécnica da letra que fez a assinatura, tem como pedir perícia com relação à digital. É óbvio que todas essas coisas custam, né? Se dentro de um processo judicial, um perito é uma coisa cara, mas dependendo de se for defensoria pública, é gratuito, porque você vai pedir isso dentro do processo, e se você tem a justiça gratuita, isso vai se estender para a perícia. E você pode ter comprovação, por exemplo, de para onde esse recurso, pedir todos os extratos, né, que é a quebra do sigilo bancário daquela conta, onde vai pegar todos os extratos e vai ver para onde que foram destinados esses recursos, porque eventualmente você consegue comprovar para onde que ele foi destinado. A mesma coisa acontece com os idosos, né, que se por acaso você não cedeu a sua conta, né? Não cedeu os seus dados, mas às vezes a pessoa teve acesso de alguma forma, até pela dificuldade do idoso, às vezes, para lidar com alguma ferramenta. Isso é muito comum. E existe ação judicial para tentar buscar essa solução e para proteção. Um cuidador, por exemplo, que faz a administração dos bens, tem como pedir prestação de contas, dependendo se ele tem, por exemplo, uma procuração, né, que ele está te representando e ele está fazendo essas coisas usando o seu nome sem sua autorização, dá para fazer uma prestação de contas. Existem alguns empecilhos, é mais complicado conseguir fazer essa comprovação, dependendo por conta de que você cedeu os dados e ele está sob procuração, mas se você comprova que o destino dado não foi o adequado, não foi, né, porque o valor está como cuidador para administrar os bens em benefício daquele idoso, né? Então, tem como buscar ajuda nesse aspecto. E é muito importante buscar, porque muitas vezes a pessoa acha que não vai conseguir, né, ter como provar e tal. Então, se você viver uma situação, precisa procurar um advogado, se orientar, que o que você tiver como comprovar ali entre os documentos, entre as informações, ele vai saber te orientar se aquilo é possível ou não, de acordo com o que você tiver de comprovação, o que dá para pedir. Às vezes, num processo judicial, tem a prova antecipada, que você consegue entrar com um processo para pedir provas, para ir julgar se com aquelas provas você consegue fazer uma ação judicial contra alguém. Então, antes, às vezes, é importante, às vezes, pedir esse processo que antecipa as provas, que são medidas que a pessoa pode usar para tentar se proteger. Ai, como fala bonita essa moça. Ai, meu Deus. E a gente já chegou no final, porque... até que a gente veio bem até aqui, veio bem rapidão. 2 minutinhos. E eu queria falar aqui, Cris, fechar a minha parte aqui da mente aqui, falando que eu separei 4 tópicos aqui sobre o caminho para a cura. O primeiro é reconhecimento. É você perceber, reconhecer que está vivenciando um abuso. O segundo é o rompimento. E para isso, muitas das vezes, a gente vai precisar de uma ajuda, de um apoio espiritual, um apoio psicológico, por conta desse medo mesmo. Ai, mas o que vai ser depois que eu separar? O que vai ser depois que eu romper com essa pessoa, com esse abusador? O que será que vai acontecer? Ele vai realmente se matar? Ele vai realmente... Já ouvi casos do abusador falar, se você contar, eu mato sua mãe, eu mato a sua irmã, eu faço com a sua irmã. Então, você vai precisar de uma ajuda espiritual, de um apoio espiritual e também psicológico para realizar esse rompimento por conta do medo que às vezes trava você. O terceiro é o fortalecimento. E você sabe como é que você se fortalece? Denunciando. Fazendo boletim de ocorrência, falando sobre isso com outras pessoas que vão te ajudar, que vão te acolher, como a gente falou aqui sobre acolher a dor. E o quarto é a reconstrução. Eu entendo que uma pessoa abusada, ela é totalmente quebrada por dentro. E pessoas que ferem, pessoas feridas, elas ferem outras pessoas. Então, esse início dessa reconstrução é um processo de autoconhecimento, de amor próprio, que você vai conseguir olhar para você e falar assim, como o pastor disse aqui, sou eu a vítima, eu não sou o culpado disso, eu sou realmente uma vítima. E o que eu posso fazer para olhar para mim agora, para reconstruir daqui para frente? E por isso, sim, a ajuda do psicólogo, da psicanalista, do apoio pastoral, e também da rede de apoio familiar. Da rede de apoio familiar. E também, gente,
Hoje existem redes de apoio também no posto de saúde. Eu não tenho como pagar um psicólogo. O posto de saúde fornece um psicólogo, às vezes demora um pouco por ser via SUS, mas ele fornece um psiquiatra, fornece um psicólogo para você estar fazendo esse acompanhamento. Quer finalizar, Cris? Acho que antes deixa o pastor deixar uma mensagem. E para mim deixar muito... Eu olho naquela câmera ali, para mim falar com... Ó, você que está me vendo, muito bom estar aqui com vocês. Eu quero deixar um recado para você que passou por um abuso. Quero declarar assim sobre a sua vida. Você é um vencedor. Sabe, só Deus sabe quais são os desafios que nós enfrentamos diariamente para saber lidar com um abuso nas suas emoções. Então, só o fato de você estar de pé, só o fato de você ainda estar vivo, você é um vencedor, uma vencedora. Estou aqui para te dizer, não desista. Eu estou aqui para te dizer também que você não é vitimista, você é uma vítima. Então, escolha, no nome de Jesus, caminhar sobre todas as áreas da sua vida. Eu quero declarar que você vai romper, você vai vencer. Então, eu quero que você continue forte, firme. Você é muito forte pelo que você passou e você não desistiu e ainda está de pé. Eu só te digo no nome de Jesus, continue firme. Essa dor que você passou ou está passando, eu tenho certeza que você vai usar isso para curar e transformar a vida de muitas pessoas, assim como acontece comigo até o dia de hoje. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Gente, e para você que ficou até aqui, curte, comenta, compartilha. Souber de alguém que possa precisar, né, que esteja vivendo uma situação difícil, que precisa até talvez conseguir entender se o que ela está vivendo é mesmo uma situação abusiva ou é uma relação somente difícil, que precisa ter algum ajuste, um diálogo, que muitas vezes... Falta alinhar aí alguns pontos, se posicionar, né? Às vezes não é toda a situação que a outra pessoa tem um problema e tá te fazendo mal. Às vezes é a gente mesmo, que não sabe se posicionar e a outra pessoa às vezes não sabe que precisa que aquilo tá te incomodando, que aquilo você não se sente bem. Então, às vezes, em alguns relacionamentos, precisa de ajuste. É oração, é buscar um atendimento psicológico, às vezes para você, para curar alguma ferida do passado, para conseguir olhar para essa relação com mais carinho, com mais cuidado e conseguir entender o que você está vivendo e se posicionar para que o seu companheiro, companheira, saiba o que você está vivendo, né? E consiga achar esse caminho, uma rota nessa relação. E se esse não for o caso, vai cuidar de você. Primeira coisa, vai cuidar de você. Antes de tomar qualquer ação, olha para dentro, né? Então, se você conhece alguém ou viveu alguma situação assim e precisa, ou sabe de alguém que precisa, manda esse vídeo, compartilha, comenta, porque daí esse vídeo vai ser mais vezes direcionado conforme ele vai sendo visto. Então ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Se trata de compartilhar, porque esse episódio tá riquíssimo. O pastor hoje não tava só pastor, ele tava médico falando de córtex, ele tava um psicólogo aqui. Amém. Nós temos advogado, esse conteúdo tá riquíssimo aqui. Se trata de compartilhar aí e curtir e comentar esse episódio, viu? Deus abençoe, um abraço, até o próximo episódio, viu? Gente, muito bom ter vocês aqui, obrigada. Tchau, 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 tchau.